Olá a todos, meu nome é Júlio Melo, faço parte do Centro de Inovação Microsoft Pernambuco. Dando continuidade à série de videoaulas do Hyper-V, vamos falar hoje da criação dos HDs virtual. Vamos lá. Estamos aqui no nosso Windows Server 2008 R2. Vou abrir meu gerenciador do Hyper-V. Vou expandi-lo. Ok. Na aula anterior, vimos como criar um HD virtual, ou aliás, uma máquina virtual padrão e uma personalizada. Não foi isso? Agora vamos aprender a criar um HD, um tipo de HD. Certo? Primeiro a gente vai clicar no botão New. Em vez de usar a máquina virtual, o Virtual Machine, vamos utilizar Hard Disk. Aparece o gerenciadorzinho informando que a extensão dos arquivos criados é VHD. Tá ok? Clique em Next, eu posso marcar essa opção para não aparecer novamente. E aí aparecem três opções: fixo, dinâmico, expansível ou diferencial. O que acontece? O fixo é aquele mais indicado para o uso de servidores, que você cria um arquivo, tá? O VHD, com a extensão VHD, do tamanho exato ao qual você define um passo na frente, tá? Se eu tenho um HD de 80 GB, eu quero definir um disco fixo de 80 GB, eu crio esse arquivo e ele vai ter exatamente 80 GB. Leva um tempo maior a ser criado o arquivo, tá? Mas para uso de servidores é o recomendável. Aqui nós temos o disco dinâmico. O que é que o disco dinâmico faz? Você cria um arquivo, como também, por exemplo, 80 GB, e após ter criado esse disco, também a extensão dele é VHD, tá? Ele cria esse arquivozinho .vhd e cria um arquivo de, em média, 300k. E vai sendo expansível decorrer do uso da sua máquina virtual. Se instalar um sistema operacional, vai ficar o tamanho do sistema operacional. Se adicionar um programa, uma atualização, e aí ela vai expandindo até o seu tamanho. Tá ok? O diferencial também é bem interessante, o uso do disco diferencial. O uso deste disco é muito intenso, pois com ele é possível criar um modelo de máquina virtual e através dela podemos criar uma máquina virtual filho. Então toda alteração que você faz na máquina virtual não vai estar alterando a padrão, vai estar alterando a que você criou. É como se fosse um clone, ela clona uma máquina virtual que você tem, que é uma base, que você criou uma VM base, e vai criar uma filho na qual vai ter aquelas mesmas configurações, só que se você remover, tudo bem. A PAI vai estar lá sem nenhuma alteração. Tá? Então, por enquanto, vamos fazer a criação do disco fixo. Vou lá selecionar o disco fixo, clico em Next. Me diz um local, vou escolher aqui minha área de trabalho, só para ver o formato, tá? Vou colocar o nome VHD fixo. Opa, fixo. Seleciono minha pasta de... Vou criar um aqui, Júlio, tá? Seleciono a pasta e aqui o nome do meu disco, perdão, tá? No passo anterior era para selecionar a pasta e aqui o nome do arquivo, disco fixo, a extensão dele .vhd, clico em Next. Aqui eu escolho o tamanho, eu vou colocar como, por exemplo, 80 GB. Lembrando que esse processo, dependendo do tamanho, leva um tempo, tá? Vou armazenar, criar um disco virtual. Clico em Next, vai me dar um resumo que é super importante de todas as ações que eu tomei. Clico em Finish. E aí, meu disco vai ser criado. Nesse momento, ele está lá, criando meu disco. Vai demorar um pouquinho, pois o disco é de 80 GB. Tá ok? Vou dar uma editada aqui para facilitar o nosso trabalho. Bem, nosso HD foi criado com sucesso. Tá ok? Vamos verificar. Pasta Júlio. Aqui ó, meu disco fixo de exatamente 80 GB. Tá ok? Vamos lá criar nosso disco agora dinâmico. Vamos lá em New,
Hard Disk. Escolho a opção agora dinâmico, clique em Next. Vou escolher no desktop também, na minha pasta Júlio, vou colocar o nome disco dinâmico, certo? Clique em Next. Escolho o tamanho, vou criar aqui de 100 GB, tá ok? Next. Vai dar o resumo, que é super importante, e clique em Finish. Percebam que é muito mais rápido criar um disco dinâmico do que fixo, mas lembrando, tá, ó, aproximadamente 200k, mais que 200k, e com o passar do tempo, quanto mais informações você insere no disco, no VHD, vai aumentando de tamanho, tá ok? E para finalizar, criar um disco diferencial, tá, ou pai e filho, também conhecido. Clique em New, Hard Disk. Vou escolher a primeira opção, aqui a última opção, diferencial, clique em Next, tá? O que acontece? Vou escolher o nome do disco, disco diferencial, ok? Lá na mesma unidade, na área de trabalho, na pasta Júlio, clique em Next. E aí ele pede quem é o disco, tá? O pai ou o básico, como é chamado. Vou escolher o disco fixo, não tem nada, tá? Clico, seleciono ele, clique em Next, vai dar o resumo e Finish, para ser criado o disco. Lembrando, pessoal, com isso ele vai criar um clone daquele VHD e todas as alterações feitas nesse disco, tá, não vai afetar o disco pai, tá ok? Vamos lá? Bem, agora vamos ver duas opções muito interessantes para disco virtual. O primeiro é inspecionar um disco para saber se realmente aquele disco está ok ou não. No nosso painel de ações, temos aqui, ó, esse botãozinho Inspect Disk, que é justamente para inspecionar o seu disco virtual, seu VHD. Vou clicar sobre ele, tá? Já está lá na minha pastazinha com os 3 discos. Vou escolher o meu disco fixo e ele vai fazer uma verificação, tá? Ele diz aqui que o meu disco é fixo, onde ele está, o nome do arquivo e a capacidade dele. Bem interessante para algumas informações. Tá? Poderia fazer isso normalmente para o meu disco diferencial ou dinâmico, tá? Ele vai dizer qual é o tipo do disco, o tamanho dele, o máximo de tamanho dele, que é interessante também. E fora isso, nós também temos uma outra ferramenta que é para editar o disco. O que o Edit Disk faz? Ele converte um disco, ele compacta um disco. Vamos conhecer um pouquinho, vou clicar sobre ele, tá? Vai dar a telazinha do assistente, clico em Next, posso clicar aqui para não aparecer novamente. Tá? E aí ele pergunta onde é que está o arquivo VHD. Vou colocar aqui meu disco fixo primeiro, clique em Next, selecionei o disco. Então eu vou ter algumas funções que eu posso estar utilizando em meu disco. A princípio eu posso estar utilizando a conversão para um disco dinâmico, ou também posso expandir. É interessante utilizar o expandir, porque seu HD tem 80 GB, certo? Então você quer ter um espaço maior. Você não vai ter que criar um outro disco, ou então, no caso, você fazer um backup anterior e criar um novo. Nada disso. Você pode clicar aqui em expandir seu disco e escolher o tamanho que você quer, tá? Bem interessante. Ou converter, como eu já disse. Vou cancelar aqui, não precisa fazer o teste prático, vai demorar um tempo, se no nosso caso a gente for expandir um disco, certo? Outro item interessante que a gente fez um disco fixo. E o que acontece com um disco dinâmico? Vamos lá, vou selecionar meu disco dinâmico, selecionei, clique em Next. O interessante é que eu tenho uma funcionalidade a mais, que é compactar o disco para ganhar um pouco mais de espaço no HD da máquina real. Também posso convertê-lo de disco dinâmico para disco fixo ou expandir o tamanho do meu disco, tá? É muito simples. Por exemplo, vou clicar em Next, vou expandir. Ele é 100, eu vou botar 150 GB, tá? Clique em Next e aí dou um Finish. Como é disco dinâmico, é muito rápido essa alteração. Vou verificar lá, vou inspecionar o meu disco se realmente aumentou o tamanho. Era 100, foi 150. Aumentou aqui a propriedade dele também, ó, 302 KB. Vou fechar aqui. Vou lá inspecionar novamente no meu disco dinâmico, tá? Opa, perdão. Em editar. Meu disco dinâmico, ok, clique em Next,
Vou aqui compactar o meu disco para ver se reduz de tamanho. Certo? Feito isso. O interessante é, não tem quase nada no meu disco, tem 300K. Então, o que acontece? Não vai dar para compactar quase nada. Certo? Finalizou. Ok? Então essas são algumas funcionalidades que nós temos de editar um disco, inspecionar um disco e principalmente de criar um HD virtual. Espero que tenham gostado e até a próxima.